E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas que vocês mandaram numa caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram, lá no meu story. Se você ainda não me segue no Instagram, siga, tá bom? Eu abri uma caixinha lá pra vocês mandarem as dúvidas que vocês tinham sobre o meu relacionamento, né? Pra quem não sabe, eu tenho um relacionamento de quase 5 anos à distância. Ele é militar, eu sou militar, envolve essa coisa de militarismo, formação militar. Distância, porque ele tá no Rio, eu tô em Brasília. Nós também somos cristãos, então existem muitas dúvidas em torno desses 3 temas, além do nosso relacionamento mesmo. E aí vocês mandaram muitas dúvidas. Eu selecionei várias pra responder. Não deu pra selecionar todas, gente, porque assim, eram muitas. Eu nem sei se vai dar pra responder todas essas aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Então eu vou tentar não enrolar muito nas respostas, tá? Então, desde já, se você já gostou do tema deste vídeo, deixa o seu like. Também se inscreva aqui no canal, tá bom? Aqui no canal vai ter muita coisa sobre a gente. Você gosta, assim, de assunto de casamento e tal? Gente, tá perto do nosso casamento, vamos casar. E aí eu vou compartilhar muito mais com vocês sobre a rotina de casar e tudo mais. Então vai valer a pena você se inscrever, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Vamos começar então. A Lulu BF mandou: vocês mudaram muito de personalidade desde quando se conheceram? Pré e pós-formação? Muito. Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal onde a gente conta a nossa história. E eu especialmente, né, eu mudei muito. O Robert teve que ter muita paciência. Mas a gente contou mais sobre isso nesse vídeo da nossa história. Eu mudei pra caramba. A Mari Giacomo perguntou: você e o Robert se comunicam no dia a dia? As coisas mudaram de lá pra cá? Sim, a gente se comunica, né? Todo dia a gente se fala. Só que, gente, não vai ser aquela coisa, o dia todo conversando. Não vai, porque eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho, eu vou pro trabalho, né? Ele tem a formação militar, então, tipo assim, vocês sabem que formação militar pega muito tempo. E quanto mais o tempo passa, menos a gente consegue se falar. Mas calma, a gente tá perto de casar, entendeu? A gente vai conseguir se comunicar todos os dias e bastante. A Alida Simões perguntou: qual o seu maior medo na vida conjugal com o Robert? Tipo, na rotina do dia a dia mesmo. Beijos, amo vocês. Beijos, minha linda. A maior medo é eu matar o Robert, porque tem grande chance disso acontecer, entendeu? Brincadeira, gente, eu não vou fazer isso com o Robert, isso é uma brincadeira, tá? Gente, o medo, assim, medo. Não tem exatamente um medo, a gente tem, tipo assim, coisas que a gente sabe que vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, vai ter que ter um pouco mais de atenção, como, por exemplo, vão ser 2 pessoas completamente diferentes, né, que a gente é bem diferente, juntas numa mesma casa, né, a gente tá esse tempo toda a distância, por mais que a gente já esteja quase 5 anos juntos, a gente ainda precisa conhecer muita coisa um do outro. Então vai ser mais a questão da adaptação. A gente vai ter que dar bastante atenção a isso, ter bastante cuidado com a adaptação. Mas medo? Não tem medo de nada, não. O maluco é brabo. A Isabelle Chaves perguntou: além da distância, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram juntos? Acho que é a distância mesmo, assim. É que é difícil falar qual a maior dificuldade, porque eu penso em coisas muito grandes, mas a distância e a saudade sempre foi a maior dificuldade de todas. Acho que a gente não teve que ultrapassar nenhuma outra dificuldade juntos, sabe? Sim, dificuldade, não. Jaiane Caldas perguntou: como vocês marcaram a data e como definiram o tempo para o casamento? Então, foi assim, gente, deixa eu contar pra vocês rapidão, né, que eu não quero demorar muito aqui. A gente já tinha quase 2 anos de namoro. No primeiro ano de namoro eu deixei claro, eu falei: não venha me pedir em casamento, porque a gente já sabia que a gente só ia se casar depois de 5 anos, quando fosse pra ele se formar, porque foi uma coisa que a gente estabeleceu. A gente só quer se casar depois dos 5 anos, né, depois que você tivesse formado. Porque pra mim não fazia muito sentido casar antes, porque eu sabia que talvez eu estivesse em outro estado, né, porque eu ia pra formação militar, então não fazia muito sentido pra mim, eu, Rayane. Então eu falei assim: vamos casar depois que você se formar. E ele também super concordou, claro. Então a gente já sabia já que a gente se casaria somente depois do dia 5 de dezembro de 2020. Isso sempre foi certo. Porque a gente começou a namorar, namorar pra casar. A gente não tava namorando pra ver o que ia dar. Claro que no namoro você vai ver o que vai dar, e se não der certo, termina, acabou. Mas a gente foi na intenção de namorar pra dar certo e chegar ao casamento. E aí, quando a gente, no primeiro ano de namoro, eu deixei claro, eu falei: não, nada de pedido de casamento por enquanto. Eu não quero chegar e te falar: dia tal você tem que me pedir em casamento. Não vai ser assim, porque eu adoro uma surpresa. Mas só me peça em casamento quando eu falar assim: tô pronta pra ser pedida em casamento. Eu sou muito assim, gente. E não deu outra. Depois de quase 2 anos de namoro, eu falei: olha, quando você quiser pedir, tá? Já estou me sentindo pronta pra entrar no noivado com você, né? Porque, gente, eu tava muito na fase de ir pra escola de formação. Aí vim pra Brasília e minha cabeça tava a mil. Eu não tava com cabeça pra outras coisas, sabe? Eu não sabia nem o que eu queria da minha vida nessa época direito. Então, quando eu realmente tive certeza de muitas coisas na minha vida, foi quando eu falei: agora eu tô pronta pra ficar noiva. E agora, depois de 5 anos, acho que eu tô pronta pra casar.
Não, tô pronta sim, tô pronta sim. Mas, gente, quando eu quis ser noiva, eu não tava pronta pra casar naquele momento. Eu sabia que ia ser uma preparação até, né, me sentir pronta pro casamento. A Camila Paz perguntou: como fazer pra se acostumar com a saudade e a falta da pessoa? Então, eu costumo dizer que a gente não consegue se acostumar com as despedidas. Não consigo me acostumar com despedida. Mas com a saudade, sim. Com a saudade a gente consegue se acostumar. Eu, pelo menos, consegui, né, depois de 5 anos. Eu ainda sinto muito saudade. Eu falo que tô saudade, mas isso já não me faz tão mal como fazia no começo, entendeu? Porque no começo você quer muito estar junto, você quer muito estar... aquela coisa, né? Tudo, nossa, sentimentos a mil. Só que com o tempo você vai começando a acostumar. E eu sou muito do tipo que eu aceito muito as coisas, sabe? E eu vejo muito o lado bom. Então, caramba, sofro de saudade hoje, sofro com a distância hoje, mas vai ser por um bem maior. Daqui a pouco a gente vai estar casado e vai ficar tudo bem, entendeu? Já o Robert, por exemplo, ele sofre mais. Por mais que a gente já esteja há um tempão, ele ainda não conseguiu se acostumar a 100%. Então ele quase sempre às vezes fica mal. Então eu já fico, calma, tá acabando, tá passando. É que a gente é muito assim. Eu sou a otimista da relação, ele é o pessimista da relação. Imagina a dificuldade que... a Vitória Marini perguntou: você não acha que a relação vai mudar depois do convívio? Vai, né? Espero que melhore bastante. Até porque a gente tá sempre à distância, então a gente vai ter muita coisa pra curtir ainda. A Amanda Santana, acho que é Santana que não apareceu o resto do nome dela, perguntou: vocês falam da vida militar? Falar a gente fala, mas não com muita frequência. A gente fala assim bem pouco, que tem que falar normal do dia a dia, mas não fala muito não. A Kathleen Caroline perguntou: como cristãos vocês decidiram esperar pra ter relações após o casamento? Senhor, essa pergunta aqui, sem dúvidas, essa pergunta aqui foram várias dessa. Que essa aqui, gente, já são as perguntas selecionadas. Gente, foram muitas perguntas nesse estilo aqui que as pessoas mandaram e mandam já desde quando eu comecei a expor aqui as coisas, a falar sobre militarismo e tal, ter uma vida pública. As pessoas têm essa dúvida e eu até entendo, eu entendo perfeitamente, mas, gente, foram muitas dúvidas sobre isso. Então vamos lá, finalmente responderei a vocês essa grande pergunta. Gente, então, sim, nós escolhemos esperar para ter relações sexuais somente após o casamento, porque é o que a gente acredita, é uma coisa que foi acordada entre os dois quando a gente se conheceu. Antes da gente começar a namorar, foi uma coisa que a gente teve de conversar, né? Óbvio, nós éramos cristãos, então a gente conversou sobre isso e os dois estavam de completo acordo, pensávamos totalmente igual sobre essa questão. Então, assim, foi muito tranquilo a gente decidir isso. Não é fácil manter, mas, né, não estamos falando disso agora. Só que sim, gente, nós somos cristãos e nós escolhemos esperar para ter relações sexuais somente após o casamento. E não é porque, eu sou cristã, ele é cristão, que a gente não pode fazer isso, fazer aquilo. Gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente não acha que ter essas relações antes do casamento nos convém, entendeu? Então é algo que a gente decidiu esperar pra ter somente após o casamento. E isso, gente, é uma coisa que depois que eu estiver casada, eu pretendo, de repente, abordar aqui no canal, tá? Até pra ajudar outras pessoas, outros jovens que estão nessa mesma linha de pensamento, porque eu sei que não é fácil, gente. Eu sinto na pele que não é fácil isso. Eu quero um dia poder, de repente, fazer um vídeo falando sobre isso aqui com vocês. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você deixa aqui nos comentários, tá? Pra que eu veja se existem realmente muitas pessoas que gostariam de ver isso aqui no canal, que aí eu trago, tá? Mas isso é uma coisa que eu vou trazer mais pra frente, depois que eu estiver casada, tá bom? Próxima pergunta. A Amabile Santos perguntou: como você soube que era ele? Gente, assim, antes de começar a namorar, a gente orou bastante ao Senhor pra que Ele abençoasse nosso relacionamento, pra que, se fosse da vontade dele, isso realmente acontecesse, sabe? A gente realmente fosse entrar no relacionamento. Mas antes mesmo de fazer isso, de começar a orar, eu há muito tempo atrás tinha feito uma carta pra Deus, sabe? Tinha feito uma listinha pra Deus mesmo, falando tudo que eu queria no meu próximo namorado, que fosse meu marido, que eu não queria ficar namorando. Não, eu e o Robert é meu terceiro namorado e eu queria muito que esse fosse real pra casar, porque eu o conheci depois que eu me converti. Então, eu não queria, sabe, ficar pulando de um namoro pro outro. Não, eu queria arrumar realmente o cara que ia ser meu marido. Então, eu fiz uma cartinha, botei: Senhor, vou expressar aqui minha vontade. Tomara que a nossa vontade, a sua e a minha, é conhecida. Mas não for que a tua prevaleça, claro, mas eu vou expressar aqui os meus desejos para o meu próximo marido, né? Que eu quero que ele tenha, como é que eu quero que ele seja. E lá eu botei várias características. Não botei características físicas, botei somente... botei uma característica física, que tivesse um sorriso lindo. E deu certo, porque, modéstia à parte, o sorriso do meu noivo é a coisa mais linda do mundo. E a primeira característica que eu botei foi amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se
uma pessoa ama Deus acima de todas as coisas, ela vai tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, vai ser um bom marido, sabe? Vai ser um bom pai. Então a primeira característica foi essa. Depois eu botei, uma pessoa esforçada, inteligente, que tem um sorriso lindo, engraçado. Quando eu botei engraçado, até hoje eu falo assim, eu devia ter especificado mais, né? Porque o Robert, ele faz umas palhaçadas. Eu fico assim, por que eu vou pedir um cara engraçado? Sério, às vezes eu perco a paciência com esse garoto, mas enfim. Eu fiz essa cartinha pra Deus porque eu pensava, cara, Deus, ele é maravilhoso. E eu posso expor a minha vontade pra ele. Vai que a nossa vontade coincide, entendeu? Não faz mal. Eu falei, eu vou expor minha vontade, o que eu quero, o que eu gostaria, mas que seja feita a vontade de Deus. E aí quando eu conheci o Robert, sério, gente, aos pouquinhos eu fui vendo que batia tudo batia com a cartinha que eu tinha feito. E aí com o tempo a gente foi se gostando, a gente resolveu não ficar, né? E aí nós começamos a orar, né? A pedir ao Senhor pra que ele abençoasse. Enfim, gente, esse processo assim de oração até o namoro também de repente pode ser um tema pra um próximo vídeo, tá? Porque eu já tô vendo que tá gigante esse vídeo, então se a gente continua no próximo vídeo. Mas só pra finalizar, foi muita oração, muita oração mesmo, muita conversa com Deus pra ter certeza que era ele. E não é que, Deus não fez pra mim, nossa, é por isso. Não, porque eu via que ele era um cara segundo a minha vontade, né, claro, mas acima disso, de acordo com a vontade de Deus, sabe? Eu via que as atitudes dele eram atitudes que agradavam ao Senhor. O jeito dele era um jeito que agradava ao Senhor. Então isso pra mim foi o que bastou. Mas é claro que com o tempo a gente continua orando e tal, porque, gente, às vezes as pessoas, elas se prendem a um relacionamento e, é da vontade de Deus esse relacionamento, então eu vou começar a namorar, vai ser aquela coisa linda, show. Aí a pessoa não cuida do relacionamento. Aí o que era bênção, o que era, poxa, show da vontade de Deus, passa a não ser mais bênção, porque você não cuidou. Então às vezes a gente fica, poxa, mas esse relacionamento era da vontade de Deus. Mas você cuidou? Não cuidou, então... Entendeu? Então, por exemplo, eu sabia que era o Robert, sabe? Eu sabia. Mas se ele começasse a vacilar, não ia ser mais ele, entendeu? Mas esse é um assunto que a gente pode trazer em outro vídeo sobre relacionamentos e blá blá blá. Não que eu seja alguém, gente, pra dar conselho. Nossa, Rayane, ótimo pra dar conselho. Não, só tô conversando com vocês, compartilhando o que eu penso sobre isso e a minha própria experiência. A GTM perguntou, você teve medo de não dar certo o relacionamento à distância? Quais medos? Gente, então, já até compartilhei nesse vídeo também, que a gente conta a nossa história. Eu tive medo sim quando eu vim pra Brasília. Quer dizer, antes eu já tive medo, né? Já tive medo. Eu não queria entrar no relacionamento à distância porque eu achava que não dava certo, né? Porque todo mundo fala, relacionamento à distância não dá certo, e a gente acaba pegando isso como verdade. A gente aprova que dá certo sim. Quando os dois querem, dá certo. Mas depois que eu vim pra cá, pra Brasília, eu também fiquei muito na dúvida, porque eu pensei, meu Deus, agora a distância é mais real ainda. É eu aqui em Brasília, ele lá no Rio. Fiquei na dúvida, mas mesmo assim a gente continuou e graças a Deus. Graças a Deus que esse medo não foi maior que o nosso relacionamento. Bom, gente, então foi isso. Tem muitas outras perguntas aqui que eu selecionei, mas vai ser impossível, porque eu não quero que esse vídeo fique tão absurdamente grande. Então por isso que eu encerro as perguntas por aqui, tá bom? Outra vez eu continuo respondendo outras perguntas de vocês, tá? Mas por hoje é só. De repente eu até faço uma parte 2. Se vocês quiserem uma parte 2, vocês deixem aqui nos comentários, que aí eu faço uma parte 2, tá bom? Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, like. Também se inscreva aqui no canal e me acompanhe lá no meu Instagram, Nani Oliveira, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!